O filme Toma, intitulado neste episódio como Por Causa da Maionese, apresenta uma narrativa que, à primeira vista, pode parecer simples, mas quando analisada cuidadosamente, revela uma complexidade impressionante tanto na construção dos personagens quanto na maneira como cada cena é meticulosamente orquestrada para gerar tensão e humor ao mesmo tempo. A premissa gira em torno de situações cotidianas que escalonam de maneira absurda e inesperada, iniciando com a famosa cena da cozinha onde a maionese derramada torna-se catalisadora de uma série de mal-entendidos que refletem a vulnerabilidade humana e o efeito dominó de ações aparentemente triviais. Cada movimento de câmera e enquadramento foi pensado para intensificar a percepção do espectador sobre a crescente confusão, e mesmo nos momentos mais silenciosos, os detalhes visuais, como a disposição dos objetos e a iluminação, contribuem para um clima de antecipação que se mantém constante ao longo de toda a narrativa. Além disso, a atuação dos personagens é notável, com interpretações que equilibram perfeitamente o cômico e o dramático. O protagonista, por exemplo, é construído com camadas de ingenuidade, orgulho e medo, tornando suas reações diante de eventos absurdos não apenas engraçadas, mas também profundamente humanas. E a maneira como ele interage com outros personagens cria uma dinâmica rica de tensões sutis, rivalidades e lealdades que se desdobram de forma natural sem jamais parecer forçada. A direção do filme é exemplar na utilização do ritmo e da montagem para conduzir a história, alternando momentos de ação rápida com pausas contemplativas que permitem ao espectador absorver tanto o humor físico quanto os pequenos detalhes que contribuem para a narrativa. A sequência em que a maionese causa o primeiro conflito é especialmente bem construída, com cortes precisos e ângulos que enfatizam o desastre iminente, mas também revelam nuances na reação de cada personagem, enquanto os tentam desesperadamente conter a situação. Outros parecem quase encantados com o caos. Essa dualidade reforça o tema central do filme, a imprevisibilidade da vida e como pequenos incidentes podem escalar para consequências desproporcionais. E mesmo em meio ao absurdo, o roteiro consegue inserir comentários sutis sobre comportamento humano, socialização e percepção de status. Aspectos que são reforçados pelas escolhas de figurino, cenário e diálogos cuidadosamente escritos, cada palavra pronunciada pelos personagens carrega múltiplas camadas de significado, desde ironia até crítica velada. A cena do almoço, onde a maionese espalhada sobre a mesa e os pratos são acidentalmente invertidos, funciona como microcosmo do filme inteiro, encapsulando humor físico, tensão social e conflito de interesses em poucos minutos. E os efeitos sonoros escolhidos para essa sequência aumentam ainda mais o impacto, com sons exagerados e ritmados que criam uma espécie de comédia musical implícita sem nunca se tornar caricatural. Outro ponto alto do filme é o desenvolvimento das relações interpessoais. Por exemplo, a rivalidade entre dois personagens secundários, que inicialmente parece trivial, é aprofundada por pequenos gestos, olhares e interrupções sutis, culminando em uma série de confrontos que são tanto cômicos quanto reveladores das fraquezas e inseguranças humanas. A narrativa não segue um caminho linear tradicional. Pelo contrário, brinca com o tempo e perspectiva, alternando entre o que acontece no presente e flashes de memórias que ajudam a contextualizar as ações e decisões dos personagens. Essas interrupções temporais enriquecem a compreensão emocional do espectador, fornecendo empatia e insights que vão além da superfície do humor. A cinematografia é outro elemento que merece destaque, com enquadramentos criativos que muitas vezes subvertem expectativas, como a câmera que se aproxima lentamente de um detalhe aparentemente insignificante que mais tarde se revela crucial para a resolução do conflito, ou a utilização de reflexos e sombras que adicionam profundidade à composição visual. A paleta de cores também é cuidadosamente escolhida, com tons vibrantes que contrastam com momentos mais escuros, reforçando a dualidade entre o caos e a ordem. O som ambiente, incluindo música incidental e ruídos do cotidiano, é integrado de forma orgânica, nunca servindo apenas como preenchimento, mas sim amplificando emoções, reforçando piadas e conduzindo a atenção do espectador para elementos importantes da narrativa. Além disso, o filme brinca com meta-humor, inserindo pequenos acenos para a própria indústria cinematográfica e para clichês de comédia que o público reconhece, mas de maneira sutil, evitando que o filme se torne previsível, e esses elementos contribuem para um sentimento de cumplicidade entre o filme e o espectador, como se fosse uma conversa silenciosa cheia de piscadelas e pequenas provocações. Do ponto de vista temático, Por Causa da Maionese aborda a fragilidade das aparências, a forma como pequenas falhas podem desestabilizar relações aparentemente estáveis, e como o orgulho e a vaidade influenciam decisões. Mesmo diante do absurdo, o roteiro não perde nunca o equilíbrio entre sátira e realismo, garantindo que o humor não se torne gratuito, mas sim significativo e memorável. Um detalhe interessante é a forma como os personagens secundários, apesar de receberem menos tempo de tela, são plenamente realizados, com motivações claras e interações que reforçam o enredo principal.
E mesmo pequenas falas carregam peso narrativo, contribuindo para a construção de um universo coeso. Pessoalmente, assistindo a cena do jantar, lembrei de situações semelhantes em minha própria vida, onde pequenas confusões se transformaram em grandes mal-entendidos, o que trouxe uma sensação de identificação imediata e uma apreciação mais profunda do humor. A conclusão do filme mantém a coerência temática, resolvendo os conflitos de maneira satisfatória, mas sem recorrer a soluções simplistas. E a última cena, com a maionese finalmente derramada sobre todos os personagens, serve como metáfora para o caos inevitável da vida, um final que é ao mesmo tempo engraçado, poético e reflexivo. Em síntese, Por Causa da Maionese é um exemplo magistral de como um filme pode combinar humor, tensão e observações sociais de forma harmoniosa, utilizando cada elemento cinematográfico, desde roteiro, atuação, direção, cinematografia, som e montagem, para criar uma experiência rica, envolvente e memorável. E mesmo expandindo pequenos detalhes do cotidiano para criar cenas exageradas, o filme mantém sempre a conexão emocional com o espectador, tornando-se um estudo fascinante sobre comportamento humano, relações sociais e a imprevisibilidade da vida. E é exatamente essa combinação de elementos que faz deste filme uma obra que merece ser analisada com atenção, discutida e apreciada repetidamente, revelando a cada nova visualização novas camadas de humor, emoção e complexidade narrativa. Em última análise, o filme não apenas diverte, mas também provoca reflexão sobre como pequenas ações podem ter consequências amplificadas, sobre a fragilidade das relações humanas e sobre a beleza do caos cotidiano transformado em arte cinematográfica. E é nesse equilíbrio entre riso, crítica e empatia que Por Causa da Maionese se estabelece como um filme memorável, capaz de permanecer na memória do espectador muito tempo depois do final da projeção, demonstrando que o talento da equipe criativa vai muito além do simples entretenimento, criando um trabalho que é ao mesmo tempo divertido, sofisticado e profundamente humano, o que justifica seu lugar de destaque entre os filmes contemporâneos que exploram o humor físico, social e psicológico de maneira tão refinada e cativante.